Olá, meus alunos. Hoje nós estamos na aula 7 e vamos falar sobre geometria. Geometria, noções iniciais. Como noções iniciais, nós temos ponto, reta e plano. Isso para começar a alicerçar o nosso estudo, para chegar no estudo das figuras. Porque o estudo das figuras é a ênfase que a gente vai dar na geometria. Para tanto, ponto, reta e plano é o que a gente vai falar nesse início. Mas antes disso, vamos pensar um pouco. Você já vê o conjunto das vogais, A, E e o U. Ué, mas o que tem a ver isso com a geometria? Existe um paralelismo que a gente quer citar. Se A, E, O e U são elementos desse conjunto, é muito importante a gente pensar também que tanto a reta como o plano são conjuntos de pontos, tá certo? A reta é um conjunto infinito de pontos, assim como o plano também é um conjunto infinito de pontos. Seguindo o nosso caminho, aonde a gente deseja falar de ponta, reta e plano, vamos tentar mostrar a vocês uma situação. Eu tenho aqui um plano alfa. Nesse plano alfa foi traçada uma reta R. Nessa reta R tem um ponto P e fora dela tem um ponto Q. E esse é o plano alfa. Vamos tentar fazer uma caracterização. Imaginar como se isso aí fosse o tampo de uma mesa. Nesse tampo a gente tem a reta R e dois pontos. O ponto P pertence à reta R. O ponto Q não pertence à reta R. E a reta R está inclusa exatamente no plano alfa. Continuando nas nossas caracterizações, agora vamos falar de semirreta, segmento de reta e vetor. Eu tenho uma reta, um ponto A, que pertence a essa reta R. Esse ponto A define nessa reta duas semirretas. Todas as duas têm origem no ponto A. Numa linguagem mais simples, do ponto A para baixo é uma semirreta, do ponto A para cima, outra semirreta. Ponto A, ponto B, agora são dois pontos marcados na reta R. Entre esses dois pontos vai ter o que nós chamamos de segmento de reta. Tanto faz falar segmento de reta AB ou segmento de reta BA. Ainda agora uma outra situação. É o segmento de reta, porém ele tem uma orientação. E esse segmento de reta está orientado de B para A. Então, isso é vetor, que está representado por esse segmento de reta orientado. Deixo claro que é de B para A. A seta poderia ser trocada, e aí nós teríamos outro vetor, o vetor AB, tá certo? Quando eu estiver falando de segmento, tanto faz AB ou BA. Quando eu estiver falando de vetor, tem orientação. Nesse caso aqui, de B para A. Seguindo aqui a nossa trajetória, vamos falar de ângulos. Vamos fazer uma classificação que é bem conhecida de vocês. Então, vamos apresentar os tipos de ângulos, aonde nós temos à esquerda o ângulo agudo, o ângulo reto, lembrando que o ângulo reto mede 90 graus, e o ângulo obtuso tem uma abertura maior do que 90 graus. Nesse momento, é importante citar um conceito, né? Onde a gente sempre fala que uma volta inteira é 360 graus. E aqui dá para perceber que essa marcação daqui, de 90 graus, se ela for repetida 4 vezes, dá 360. Então, falar em ângulo reto ou falar em 90 graus, nós estamos falando a mesma coisa.
Falar em uma volta inteira é 360 graus. Falar em meia volta, 180 graus. Falar em um quarto de volta, que é o ângulo reto, é 90 graus. Aqui nós vamos falar de duas posições muito importantes entre duas retas. Retas paralelas e retas perpendiculares. Esse primeiro, à esquerda, retas que são paralelas, num conceito bem elementar, né? Essas duas retas, elas nunca sofrerão interseção. E aqui do lado, retas perpendiculares, onde as duas formam um ângulo reto. Ponto médio de um segmento. Eu tenho um segmento AB, esse segmento AB tem uma medida, tem um comprimento, e eu vou localizar exatamente no meio o ponto M. Vou dizer que M é o ponto médio do segmento AB. Por exemplo, se AB fosse 10 centímetros, quer dizer, se o segmento de reta AB medisse 10 centímetros, e se o ponto M está exatamente no meio, então o segmento AM mede 5 e o segmento MB mede 5 centímetros também. Avançando agora no conceito de bissetriz. Bissetriz de um ângulo. O que é a bissetriz de um ângulo? Por exemplo, agora eu tenho o ângulo AOB. É muito importante se referir ao ângulo com essas três letrinhas. A primeira letra A, a segunda O, a terceira B. AOB. Quando eu falar AOB, é porque eu vou caracterizar o O como o vértice desse ângulo. Se eu traçar a semirreta OX e essa semirreta OX dividir aquele ângulo no meio, OX será a bissetriz. Em outras palavras, se a OB, se a medida desse ângulo aqui é 60 graus, e se OX é bissetriz, então a medida AOX, essa daqui, e XOB são iguais. Como dividiu ao meio é 30 para cada. Perfeito? Vamos lá, então. Agora, exercícios. Nós já temos condições de abordar um exercício envolvendo medidas. Os conceitos anteriores nos auxiliará bastante. Sejam dois segmentos AB igual a 16 e BC igual a 10. Está aqui a figurinha. De A até B é 16, de B até C é 10. Considerando que M e N são, respectivamente, pontos médios dos segmentos AB e BC, determine a medida do segmento MN. Essa palavrinha aqui, respectivamente, é muito importante, porque isso significa o seguinte, são dois pontos e dois segmentos. A ordem tem que prevalecer. M é médio de AB e N é ponto médio de BC. Ok? Então, vamos ao problema. Eu caracterizo o ponto médio do segmento AB, ponto M, caracterizo o ponto médio de BC, ponto N. O problema deseja o comprimento de M até N, que é o segmento MN. M é ponto médio. Se M é ponto médio de AB, e se AB mede 16, esses dois segmentos são iguais, cada um deles valendo 8, porque 8 é a metade de 16. Se N é ponto médio de BC, esses dois segmentos são iguais. Se BC vale 10, 5 para cada. E aqui fica caracterizado que o segmento MN é o segmento constituído por esses dois. Um que mede 8, o outro que mede 5. Portanto, o segmento MN vale 13 centímetros. O segundo exercício envolvendo ângulos. Vocês vão ver que, matematicamente, o que está acontecendo nesse exercício é parecido com o que nós fizemos no exercício anterior. Sejam dois ângulos AOB igual a 80 graus, esse ângulo aqui, e BOC igual a 40 graus, esse aqui.
conforme a figura abaixo. Considerando que OX e OY são, respectivamente, bissetrizes dos ângulos AOB e BOC, determine a medida do ângulo XOY. Ok. A gente tem as medidas dos ângulos e aqui acabei de apresentar OX. OX é bissetriz, tá certo? Do ângulo AOB. Divide o ângulo AOB em dois ângulos iguais. E aqui OY, que faz a mesma coisa, ou seja, divide igualmente o ângulo BOC. Como eu tinha dito, AOB é 80, portanto, a metade 40. BOC é 40, portanto, a metade 20. E aí, para determinar a medida do ângulo XOY, dá para ver que será a soma do 40 com 20, 60 graus. Ok? É isso aí, turma.